Muito boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, iniciozinho de semana, 17 de janeiro, já está começando. Confira comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje. Cachorro sofre maus tratos e caso é registrado na polícia. Uma pessoa jogou água quente no animal. Em Erechim, polícia encontra feto dentro de caixa de sapato. Crescem as vendas de carros elétricos no Brasil, mas o país ainda falha em estratégias fundamentais como estações de recarga. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre aprendizado e leitura durante as férias. E na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com os novos diretores da UFSM de Cachoeira do Sul sobre o crescimento do campus e aulas presenciais. Além das notícias, o NT Sul traz também a sua participação. Envie seu recado, sua opinião, uma foto, um vídeo pra gente. O número é 51-99769-7129 ou então comente na nossa transmissão ao vivo lá no Face. facebook.com/TV Cachoeira. Participe agora porque o NT Sul já está no ar. Nós começamos o NT Sul com uma situação muito triste. Um caso de maus tratos contra animal, registrado em Cachoeira do Sul no final de semana, causou revolta nos cachoeirenses. A coordenação do SEMPRA registrou o caso na delegacia de polícia. O fato ocorreu no bairro Promorar e a vítima foi um filhote de cachorro. A Thelma Tomás vai conversar com a gente a partir de agora, trazendo os detalhes deste caso. Thelma, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lena. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Uma situação lamentável, né, Lena? Registrada, então, na Delegacia de Pronto Atendimento, aqui, a Delegacia da Polícia Civil, como maus tratos contra animais. O caso ocorreu no final da semana passada, no bairro Promorar, como tu já adiantaste aí. O que se sabe até o momento e relatado por vizinhos foi que um cachorro que era considerado comunitário, aqueles cães que moram na rua, mas são adotados pelas famílias daquele ambiente, daquele bairro, no caso específico aí do bairro Promorar, o cachorro teria adentrado o pátio dessa pessoa que, para colocar o bichinho para correr, jogou água fervendo no lombo do cachorro. A gente até não utilizou as imagens reais aí, porque são muito fortes, né? Mas o bichinho ficou com queimaduras de 3º grau e, por ter sido socorrido só depois de um tempo, um dos ferimentos, inclusive, criou bicheira. Então, o bichinho já estava agonizando quando uma voluntária da SOS Animais foi contatada e fez o resgate do animal, que foi levado a uma clínica veterinária, onde ele se encontra ainda para fazer a recuperação dessas feridas, desses ferimentos. Já está mais animado, já está se movimentando com os curativos, né? A gente tem imagens dele aí, faceirinho, caminhando, torcendo para que em breve ele seja então adotado por uma família que lhe dê o cuidado necessário e aquele cuidado que a gente espera que seja destinado a todos os animais, né? A gente não espera ver situações como essa se repetindo. Como eu falava a respeito do registro policial, ele foi feito pelo coordenador do SEMPRA, o Renier Pascoal, que foi acionado pela voluntária, que tinha feito, então, a acolhida desse animal na clínica veterinária. A Prefeitura Municipal tem uma política muito clara e muito determinada no sentido da proteção dos animais aqui no município, especialmente depois da mudança de gestão, né? Essa é uma das bandeiras levantadas desde a campanha pelo atual prefeito José Otávio Germano, que tem, inclusive, trabalhado fortemente no combate a esse tipo de situação e todo e qualquer crime já previsto em Código Penal contra os animais. O caso desse cachorrinho se deu, então, como eu disse, no final da semana passada. O registro foi feito mediante declarações de testemunhas, uma vez que não há clareza sobre o autor deste fato. O que se sabe, eu conversei hoje pela manhã com o coordenador do SEMPRA, o Renier Pascoal, que me trouxe, então, esses detalhes. O que se sabe é aquilo que foi relatado pelos moradores das imediações. Quando ele veio até a delegacia, 2 moradoras, vizinhas deste suposto praticante do crime, informaram que teria sido ele a pessoa a ter atacado o animal. A vizinha do lado e a vizinha da frente vieram então e serviram de testemunhas durante o momento do registro policial. Então é aberto agora, Lena, um processo de investigação para apurar a responsabilidade dessa pessoa e apurar inclusive se de fato, né, é essa pessoa responsável por este crime, por esta barbárie. Em se tratando de processo penal, né, a gente sabe que é preciso que se evidencie então a
responsabilidade dessa pessoa para que ela seja punida. Embora a gente tenha uma lei muito clara, não houve o flagrante, não há imagens que comprovem. E em se tratando de proteção animal, o SEMPRA tem uma estratégia já nesse sentido de recolher animais que possam ser possíveis vítimas, e foi isso então que o Renner Pascoal me relatou hoje pela manhã, sabendo da situação ocorrida com este morador e com as informações que obteve ali no entorno da casa, decidiu solicitar ele então a guarda também de 2 animais que ele tinha no pátio, recolheu e levou para o SEMPRA até que a polícia conclua esse processo investigativo e determine se ele vai ser punido ou se realmente ele foi o responsável por essa atrocidade. A gente torce para não ter que começar mais uma vez a semana trazendo notícias tão pesadas, né, Helena? Infelizmente, a gente começa aí falando sobre a falta de humanidade e a falta de tolerância com os animais, que são nossos companheiros, né? Infelizmente, a notícia não é das melhores. A gente torce que ele encontre um lar, então, para que a gente traga aqui um desfecho um pouquinho mais feliz. Se Deus quiser, é o que a gente torce. Thelma, obrigado pela participação e pelas informações, viu? A gente quer realmente que esse tipo de situação jamais se repita, né? Infelizmente. Falando em desumanidade, um outro caso bastante triste, infelizmente, nesse início de jornal. Em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, a polícia encontrou um feto em uma caixa de sapato. A descoberta foi feita depois de denúncias. Veja na reportagem da TV Bom Dia. Segundo a Polícia Civil, o feto foi encontrado já sem vida em uma caixa de sapatos, no interior de uma casa, no bairro Coller, em Erechim, na noite da última sexta-feira. O delegado responsável pelo caso disse que a Brigada Militar foi chamada ao local pelo Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia anônima informando sobre a possibilidade de um aborto no local. Ao chegarem, a suposta mãe da criança negou aos conselheiros e aos policiais ter feito o parto em casa, mas teria assumido para sua mãe que teria, em tese, realizado um aborto e escondido o cadáver. Os policiais realizaram uma busca e encontraram a caixa em cima de um armário com a criança, que era um menino. Peritos do Instituto Geral de Perícias estiveram no local e realizaram uma coleta de materiais. Logo após, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Conforme o delegado, a polícia deverá agora aguardar os resultados de laudos periciais, que buscarão apurar a causa da morte, além do tempo que o feto ficou na caixa. Os exames também devem apontar se ocorreu um aborto provocado ou espontâneo, entre outras circunstâncias que estão sendo investigadas. A mulher de 21 anos, suspeita de abortar e ocultar o cadáver, foi levada para atendimento hospitalar. Quando receber a alta, ela deverá prestar depoimento à polícia. Gente, há exatamente um ano o Brasil acompanhava a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 no país. A enfermeira Mônica Calazans, primeira vacinada no Brasil, representava os profissionais de saúde, destacados como os heróis do enfrentamento à crise sanitária. Um ano depois do início da vacinação no Brasil, o país alcança a marca de 70% da população imunizada com 2 doses da vacina contra a Covid-19. Com o crescimento da vacinação, o país viu despencar o número de mortes pela doença e também o registro de casos graves, felizmente. E o interior de Cachoeira do Sul teve mutirão de vacinação no último sábado. No total, foram aplicadas 189 vacinas. 88 pessoas foram imunizadas contra a influenza. Outras 8 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Além disso, mais 22 pessoas receberam a segunda dose e outras 150 a dose de reforço. 3 equipes volantes percorreram as localidades do Piquiri, Mineração, Cambará, Palmas, Barro Vermelho e Cerro dos Peixotos, aplicando as vacinas. A ação foi da Secretaria Municipal da Saúde. E atenção! Mudaram as regras e prazos de isolamento para pessoas positivadas para a Covid-19. A Prefeitura de Cachoeira do Sul segue as diretrizes da Secretaria Estadual da Saúde e, a partir de agora, as condutas vão ser de acordo com a condição de cada paciente. A gente vai conferir aqui na tela como fica agora a questão do isolamento de positivados Covid-19. Atenção, pessoal, ó, pessoas positivadas sem esquema vacinal completo precisam ficar 10 dias de isolamento domiciliar. Se tiver febre,
deve buscar atendimento, novamente retornar ao posto de atendimento, deve reforçar o uso de máscaras e os contratantes assintomáticos, as pessoas que têm convivência com essa pessoa, podem manter suas atividades observando o uso de máscara e distanciamento. Essa é uma situação. Tem outra segunda situação prevista, de isolamento de positivados Covid-19 com esquema vacinal completo e pessoa assintomática, que não tenha nenhum sintoma, mas que tenha positivado. Essas pessoas devem ficar em isolamento domiciliar por 5 dias. Buscar atendimento se no quarto ou quinto dia tiver sintomas como febre, tosse, coriza ou outros sintomas. Deve reforçar o uso de máscara por 10 dias, a contar do início dos sintomas. Contratantes domiciliares assintomáticos podem manter suas atividades observando o uso de máscara e distanciamento. Esta é uma segunda situação. Uma terceira situação é para pessoas positivadas com Covid-19 que estejam com o esquema vacinal completo. Pessoa que teve febre, mesmo com o esquema vacinal completo, pessoa que tenha sintoma, que tenha febre. Essa pessoa deve ficar em isolamento domiciliar por 7 dias, a contar do início dos sintomas. Deve buscar atendimento se no sexto ou sétimo dia do isolamento tiver sintomas como coriza, febre e tosse. Deve reforçar o uso de máscara por 10 dias, a contar do início dos sintomas. Contratantes domiciliares assintomáticos podem manter suas atividades observando o uso de máscara e devido distanciamento. Essas, portanto, as novas regras de isolamento, datas diferentes ou melhor, prazos diferentes de isolamento, conforme a condição, a situação de cada paciente. No momento que a pessoa for positivada a receber o atestado ou a suspeita, lá na unidade, com certeza ela vai receber essa indicação, essa orientação de quantos dias deve ficar em isolamento e quais os procedimentos a tomar para se preservar e também para preservar a saúde das pessoas com quem convive, tá bom? Essas, então, as dicas iniciais com relação a este assunto. Vamos mudar um pouquinho de assunto, agora vamos falar sobre veículos. As vendas de veículos leves eletrificados no Brasil apresentaram um bom desempenho em 2021, com aumento de 77%. No total, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram vendidos 34.990 veículos leves eletrificados. Apesar deste crescimento, o país está bem atrás das estratégias fundamentais para manter este mercado aquecido. Não podemos negar que o futuro do mercado automobilístico está conectado à evolução dos carros elétricos. Em 2021, o crescimento foi de 77%. Embora seja um aumento expressivo, quando comparamos com outros países e com a média global, ficamos bem abaixo, 16%, mostrando um descompasso em relação à evolução tecnológica nos principais mercados. O consultor automotivo Jomar Napoleão destaca que o Brasil ainda patina nas estratégias políticas de mobilidade. O que falta no Brasil é uma estratégia, não tem estratégia. O que a gente está vendo no Brasil está acontecendo por conta das próprias montadoras, das empresas, dos municípios, no caso de ônibus, das empresas de logística, no caso de caminhões, mas nós não temos uma política nacional como vai ser a eletrificação no Brasil. Não existe ainda isso aí. Então, realmente, como é que isso vai proliferar? Se você não tiver uma estratégia nacional, se a montadora não sabe qual é a estratégia, então vai ser difícil, né, propagar com mais rapidez, né? Os carros híbridos são os principais expoentes nesse mercado. O sistema funciona com 2 tipos de motores, um movido a combustão e o outro a eletricidade. Os 2 motores têm participação ativa no funcionamento do carro, com cada um obedecendo a sua própria função. Um ponto positivo é a parte mecânica, que fica mais simples. No entanto, o funcionamento eletrônico ganha espaço com esses novos modelos. A área mecânica fica mais simples até, né? O motor elétrico tem menos componentes, você tem menos, a manutenção diminui. Por outro lado, complica a parte eletrônica de comando, né? De gerenciamento dos veículos. Em termos de potência, pode dizer que potência, você como o motor elétrico é mais eficiente, com uma potência menor você consegue o mesmo resultado do que um
uma combustão de potência maior. E o torque no carro elétrico, ele praticamente já tem torque máximo na partida, né? Quem já dirigiu um elétrico puro já vai ver que você pisa no acelerador, você tem a impressão que você vai decolar, né? Ele tem um torque alto já logo no arranque. Aqui no Rio Grande do Sul, a cooperativa Sicredi está programando para o futuro breve a elaboração da primeira rota elétrica do estado. A iniciativa deve ligar 15 cidades da Serra, Litoral, região metropolitana e região das Hortênsias. Além disso, é possível uma linha de financiamento de carros elétricos dentro da cooperativa. A estimativa para 2022 é de mais elevação nesse segmento, atingindo-se vendas na ordem de 60 mil unidades. As consultorias salientam que há vários modelos novos de veículos eletrificados programados para lançamento neste ano. Gente, o NT Sul agora abre uma janelinha, aquela janela especial para você que nos acompanha e manda sua mensagem, interage com a gente, participa através do WhatsApp 51-99769-7129. Você que manda sua mensagem, interage com a gente também lá em facebook.com/TV Cachoeira. Também pode mandar o seu recadinho para a gente pelo Messenger lá no Facebook, também pelo Instagram, manda um direct ou então manda um SMS se você não tem internet, tá? Queremos a sua participação, seu recadinho, a sua foto, seu vídeo, algum comentário, uma selfie, registra e manda pra gente, que é o que a gente quer aqui, tá bom? Tô começando aqui pelo Facebook, aqui no Face está conosco a Cristina Freitas Silva. Bom dia a todos do NT Sul, bom dia Cristina, boa semana pra você, viu? Vera Lúcia Barbosa mandando boa tarde pra todos, boa tarde pra ti também, amiga. Lorena Moraes, Ivonir Souza Correia, boa tarde a todos, boa tarde amigas e muito obrigada pela companhia, viu? Também conosco a Alessandra Mota Brito, também ligadinha no NT Sul, a Patrícia Garcia. E ela diz o seguinte, tá? Mas com esse calorão, como ficam as pessoas que usam máscaras, passam mal e tem falta de ar? Patrícia, a gente está no momento de exceção realmente, e aí o detalhe é que cada um tem que se adaptar, porque realmente o uso de máscara hoje em dia, por segurança da gente e das pessoas próximas a gente, é indispensável, né? Então tem que se cuidar, tem que se dar um jeitinho aí, achar um jeitinho de respirar, achar a máscara adequada que dê proteção para a pessoa e não deixar de usar. É cuidado, tá? É cuidado. Obrigado pela participação, viu? Fátima Barbosa conosco também. Boa tarde, meus amigos do NT Sul. Boa semana. Boa tarde, Fátima. Abençoada semana para ti também. E também conosco a Enilda Nascente. Boa tarde, amigos do NT Sul. Estou assistindo vocês. Que coisa boa, Enilda. Boa tarde. Obrigado pela companhia. Aqui no WhatsApp, o Molisson, eu nunca pronuncio o nome certo, né? Machado, de Cachoeira do Sul. Muito triste esse caso do cãozinho que teve queimaduras com água quente. Não dá para entender a crueldade. Punição é o mínimo. Mas que bom que o cachorrinho está melhor. É isso mesmo, amigo. A gente tem situações que são desumanas, né? Não tem como explicar realmente. E um bichinho indefeso, enfim, né? Não se justifica realmente. Obrigado por sua participação e realmente a gente fica na torcida para que o bichinho se recupere e encontre uma família, alguém que cuide dele com todo o carinho que ele merece. Muito obrigado por sua participação, viu? Everton Silva, de Cachoeira do Sul. É lamentável esta maldade contra esse cachorrinho. Tem que ter uma punição forte contra quem fez isso. É o que se espera, né? É o que se espera. Eu acho que no momento em que uma pessoa seja punida, né, vai criar um efeito dominó para as pessoas verem, um efeito cascata de que existe lei e que fez o crime, cometeu a atrocidade, não deve ter feito, mas se fez, tem que pagar por isso, né? Tomara que a justiça seja feita e que essa pessoa seja descoberta realmente, a pessoa culpada disso. Viviane, Cachoeira do Sul, esta pessoa tem que ser punida para não acontecer mais. O sentimento é geral, né, Viviane? A gente fica na torcida para que realmente seja descoberto quem é a pessoa, na certeza que essa pessoa responda por isso. Simone, de Salvador, Bahia. Oi, Simone, manda beijo para Jéssica e Tayane, minhas colegas de trabalho, estamos trabalhando. E a Simone manda foto pra gente.
Olha que legal, que legal. Simone, muito obrigada, um beijo especial, nosso carinho para vocês, para essa equipe aí que está ligadinha com a gente, acompanhando a gente tão de longe. A gente fica muito, muito feliz, viu? Deus abençoe vocês, bom trabalho aí, brigadão pela companhia. Você que nos acompanha, não participou ainda, manda mensagem, manda foto, manda selfie. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interações e você pode aparecer aqui na telinha do NT Sul juntinho com a gente, tá bom? Não anotou nosso WhatsApp? 51-99769-7129 ou participa com a gente lá pelo Facebook, pelo Instagram, por SMS. Tá valendo a sua participação, ok? Gente, no próximo bloco, vocês conferem a previsão do tempo e ainda, no quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre aprendizado e leitura durante as férias. E na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com os novos diretores da UFSM de Cachoeira do Sul sobre o crescimento do campus e aulas presenciais. É depois dos comerciais, não sai daí. NT Sul está de volta, boa tarde para você que está chegando agora, muito boa tarde também para você que já está com a gente desde o iniciozinho do programa de hoje, início de semana. As informações do dia você sabe, sempre no intervalo do seu almoço, é aqui juntinho com a gente na TV Cachoeira, na TV Novo Tempo. Muito obrigado por sua companhia, viu? Gente, um incêndio em vegetação assustou os moradores da Vila Vargas, no interior de Cachoeira do Sul, ontem à tarde. Cerca de 10 hectares foram atingidos pelo fogo. Ninguém se feriu e nenhuma casa foi afetada pelas chamas. Moradores e bombeiros trabalharam no incêndio que levou horas para ser combatido. Segundo relatos, o incêndio teria começado a partir da faísca de uma faca. A grama seca foi determinante para o incêndio se alastrar rapidamente. E o Rio Grande do Sul ainda segue sob risco de incêndios por causa da forte estiagem. A notícia boa é que algumas cidades já podem ter alguma chuva hoje, mesmo que fraquinha. Veja na previsão do tempo. Segunda-feira é mais um dia de calor em Cachoeira do Sul, mas um pouco menos que nos dias anteriores. A temperatura máxima do dia será de 33 graus, enquanto a mínima ficou em 26 graus. Pode ter chuva rápida durante o dia e a noite. A umidade do ar no município segue baixa e deve marcar 20% no início da noite. Na terça-feira, tempo parecido, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, tempo firme. Temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. E na quarta-feira, novamente sol com nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho nesta segunda-feira. O sol aparece entre nuvens e o calor persiste, com algumas cidades ainda passando dos 40 graus. Já a sensação térmica pode chegar a 50 graus em algumas regiões. Pancadas isoladas de chuva são esperadas especialmente no sul e leste gaúcho, mas as precipitações devem ser irregulares e não devem atingir muitas cidades. Confira as temperaturas máximas para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, máxima de 38 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 41 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 34 graus. Na região central, em Santa Maria, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 34 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 33 graus. O calorzinho está castigando, né, gente? O calor de fim de semana levou muitas pessoas às praias, especialmente litoral gaúcho. Que coisa boa! Nosso correspondente Everson Michel traz os detalhes para a gente. Apesar das previsões de chuva para o domingo e as notícias do aumento dos casos de contaminação por Covid no litoral, muita gente veio se refrescar do calorão. Claro que o movimento foi um pouco menor do que o de final de semana anterior, mas mesmo assim as praias lotaram mais uma vez. Na maior parte do tempo o sol se fez presente, né, e houveram períodos de nublado. A chuva veio, realmente foi no domingo à noite, bastante chuva para o litoral norte, e a segunda-feira já amanhece com tempo bom. Mesmo com o céu parcialmente coberto, o sol fez muito calor. A máxima chegou aos 37 graus aqui na região. Quem ganha mesmo com esse movimento todo é o comércio varejista, que celebra um incremento substancial nas vendas nesta temporada.
O mesmo ocorre com a rede gastronômica. Os hotéis que ainda possuem uma variação na sua ocupação, provavelmente em virtude de que os hóspedes, podem fazer o cancelamento das suas reservas. Ainda assim, o setor celebra, pois tem o melhor resultado dos últimos 3 anos. Bom, embora a questão econômica seja motivadora, a região ainda está em situação de alerta e o cenário de crescimento desenfreado de casos positivos de Covid no município litoral é cada vez mais preocupante. Isso porque, de acordo com o boletim epidemiológico regional atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde e que leva em consideração os números que foram registrados até a última sexta-feira, os 23 municípios aqui da região do Litoral Norte detinham a marca de 1.003 casos positivos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Os números representam quase o dobro da média do estado. Para efeitos de comparação, a maior incidência de casos positivos da doença no Litoral Norte havia sido registrada em março do ano passado, quando 6.670 pessoas com casos foram registrados, em média para cada 100 mil habitantes. Somente nesta semana foram confirmados 3.983 casos novos, número bem superior a 2.600 que haviam positivado em março do ano passado. A média do móvel dos casos cresceu 228%. Inversamente proporcional ao número de casos é o número de óbitos. Se considerarmos o cenário atual comparado com março do ano anterior, o terceiro mês de 2021, a região chegou a confirmar 142 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. Já no boletim mais recente, apenas um óbito foi registrado aqui na região. A média de hospitalizações pela doença também baixou. Passou de 206 no período de 7 dias de março do ano passado para 9 na mesma faixa de tempo desta semana. Conforme especialistas, com a variante Ômicron cada vez mais circulante, o aumento do número de casos confirmados na região tem se dado fundamentalmente pela superlotação das praias gaúchas e pelo número de pessoas que descuidam a observância dos protocolos básicos de segurança sanitária, como o uso frequente de máscara em lugares fechados, por exemplo, e principalmente o distanciamento de aglomerações. Infelizmente, ainda tem sido recorrente observar pessoas descumprindo os protocolos, especialmente em eventos lotados na região, onde milhares de pessoas acabam compartilhando os mesmos espaços. Quando pensávamos que essa pandemia estava nos deixando, a própria falta da consciência trouxe um alerta de que a vitória ou a derrota depende de cada um de nós. Então, quando você vir à praia, vem se divertir, venha descansar, mas não esqueça de trazer a consciência junto com você, porque é muito importante que todos tenhamos essa consciência. Os casos estão aumentando cada vez mais, são poucos os casos das pessoas que vão aos postos de saúde que têm um resultado negativo. A maioria esmagadora tem sido positivada com a Covid-19. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Everson, aí pelas informações direto do Litoral Gaúcho. E importante destacar, ele mencionou uma frase bem interessante: quando você for ao litoral, quando você sair, leve a sua consciência junto. Quer dizer, faça o que é certo, faça o que é correto, para que você possa aproveitar e as pessoas que estiverem à sua volta também, e todos possam aproveitar com tranquilidade e evitem, de repente, ter que evitar uma contaminação ou algum problema maior que possa estragar o seu veraneio, a sua folga. Vamos para as mensagens? Vamos ver quem participa conosco pelo 51997697129 ou facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face, ou melhor, no Face não, no Messenger aqui do Face, quem manda mensagem pra gente é o Jonathan, diretamente de São Luís do Maranhão. Ele diz assim: parabéns pela bela programação, estamos ligadinhos direto de São Luís do Maranhão. Muito obrigado pela participação, Jonathan, obrigado por interagir com a gente aí, por dar esse feedback, que legal, a gente fica muito feliz. Um abração para ti e para todo o pessoal aí de São Luís do Maranhão que estão ligadinhos com a gente.
Também conosco aqui no Face a Daiane Curtis, também a Sandra Ferreira e o fiel telespec aqui do NT Sul, o Everson Ferreira. Ligadinhos conosco também. Ednei Santos também mandando boa tarde pra gente aqui, para os telespectadores do NT Sul. Vamos aqui para a telinha do WhatsApp. O Antônio Santiago participa com a gente. Está muito quente. Como se faz para não sofrer tanto com esse calorão? Olha, Antônio, tem que se hidratar bastante, né? Abstrair o pensamento, e é verão. Então temos que encarar, temos que enfrentar e ficar numa boa, se resfriar na medida do possível, tomar banho, se refrescar, enfim, procurar uma sombra e sobreviver, né? Essa é a dica. Obrigado pela participação, tá bom? Muito obrigada. Carolina Larrondo, Cachoeira do Sul, mais uma vez as comunidades do interior estão com falta de energia por queda de postes. Na região da Estrada de Santana, mineração e Estrada do Meio. Com este calor, os alimentos estragam e não tem como puxar água para o consumo humano. Ali, então, a reclamação e observação da Carolina Larrondo. A Carolina, que também é vereadora aqui em Cachoeira do Sul. O pessoal do interior, então, precisando de um suporte aí, de um auxílio extra. Obrigado pela participação, tá, Carolina? Alessandra, gostaria de saber o que fazer para tirar abelhas de dentro de casa. Já tentei de tudo e nada deu certo. Misericórdia! Literalmente um enxame dentro de casa? Meu pai, amiga, ponto 1, dica 1, liga para os bombeiros, tá bom? Liga para o corpo de bombeiros, porque ou eles removem ou eles te dão uma orientação de qual o melhor procedimento. De repente, lhe dão a dica, a orientação de procurar um apicultor para retirar esse enxame de lá, ou quem sabe, a orientação de encaminhar você para a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Para o setor adequado que possa resolver essa situação grave, situação bastante complicada. Imagina um enxame de abelha dentro de casa, se tem alguém alérgico, enfim, né? É bem complicado tudo isso. Então, faça contato com o Corpo de Bombeiros, tá? É a dica que a gente dá, que lá com certeza você vai receber a orientação adequada de como proceder nesse caso para resolver essa situação, tá? Obrigado por compartilhar com a gente, por participar do NT Sul. O Robinho de Cachoeira do Sul, há alguns dias em Veracruz, uma senhora agrediu a paulada o cachorrinho de um cachoeirense que mora lá. Ela foi presa em flagrante, ficou uns dias presa e pagou fiança para sair. Isso é o correto para quem maltrata os animais. Tá aí o Robinho, então, com um testemunho bastante interessante da cidade vizinha de Veracruz. E a gente espera realmente que justiça também se faça aqui em Cachoeira do Sul com relação a maltrato de animais. Especificamente sobre o caso desse cãozinho que foi queimado com água quente, que a gente colocou lá, que a gente mostrou lá no início do telejornal. Tá, amigo? Obrigado por sua participação. Gente, daqui a pouquinho nós teremos mais mensagens aqui. Você pode continuar mandando, pode continuar participando, não só pode como deve. O NT Sul também é para vocês, é de vocês. Participem conosco através do WhatsApp, lá no Facebook, no Instagram, também lá no YouTube. Tem todas as nossas redes sociais, tem o seu canal de participação, porque você é o mais importante para a gente. E daqui a pouquinho tem o terceiro bloco de interações aqui com a gente, tá bom? Bora lá então! Nós já mostramos aqui no NT Sul uma reportagem da TV Cachoeira, que foi primeiro lugar no prêmio Semafepan de jornalismo ambiental. E olha só, sexta-feira a Prefeitura de Cachoeira do Sul fez uma homenagem em reconhecimento a esta premiação. O trabalho premiado foi uma reportagem minha que mostrou o uso do isopor na confecção de vasos. O reconhecimento, iniciativa do secretário de Inclusão Social de Cachoeira do Sul, Itamar Luz, foi realizado em cerimônia na sala de reuniões da Prefeitura com a presença da vice-prefeita Ângela Chu e de integrantes da equipe Acessuas Trabalho, que coordena oficinas na pasta. Além, é claro, de integrantes da equipe da TV Cachoeira que foram prestigiar a colega. Uma singela homenagem nossa, da Prefeitura Municipal, parabenizando e reconhecendo, né, o trabalho que a jornalista cachoeirense Lena Caetano realiza na TV Novo Tempo. A premiação da reportagem pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em concurso realizado em parceria com a FEPAM, aconteceu em dezembro do ano passado, ocasião em que a reportagem Isopor na Mesa obteve o primeiro lugar na categoria Telejornalismo, dentre 150 trabalhos inscritos em diferentes categorias. A temática abordada na reportagem vencedora trata do reaproveitamento do isopor na confecção de vasos para plantas, estratégia desenvolvida por Ubiratã Freitas, que administra uma empresa de descarte de resíduos.
A fórmula vem sendo usada pela Secretaria de Inclusão Social como ferramenta de formação de mão de obra que garanta renda a famílias em vulnerabilidade social da cidade. Parabenizamos a repórter Helena Caetano e a equipe por sua competência, dedicação e pelo primeiro lugar no Prêmio Sema FEPAM de Jornalismo Ambiental 2021 com a reportagem Isopor na Mesa. Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Secretaria Municipal de Inclusão Social, Programa Acessuas Trabalho. A gente fica muito feliz e realmente agradece esse carinho aí. Obrigada ao secretário Itamar Luz, obrigada à vice-prefeita e a toda a equipe da Prefeitura, do Acessuas Trabalho, da Secretaria coordenada pelo secretário Itamar. Muito obrigada pelo carinho de vocês aí, por esse reconhecimento que é muito, muito importante para mim, né, e também para a nossa equipe aqui da TV Cachoeira. Gente, janeiro é período de férias escolares, né? Mas férias não precisam significar uma parada total em qualquer tipo de atividade. É claro que é para descansar e se divertir um pouco, mas tem uma atividade que pode garantir um momento de lazer, diversão e até mesmo descanso, mas com uma coisa a mais, aprendizado. Essa atividade é a leitura. Boa tarde. Férias. Momento em que alunos e professores devem se cansar de atividades diferentes do que fizeram no ano todo. É importante que o cérebro esteja revigorado para as novas atividades que exigirão dele no novo ano. Cérebro renovado lembra um exercício muito saudável que pode ser realizado sempre, nas férias ou na época de aula. É só escolher o assunto. A leitura. Uma tarefa que é indispensável aos alunos e aos professores. Aqui fica a dica de que, antes de discutir o acervo de livros de uma escola e a formação de crianças e jovens leitores, é preciso falar da formação do professor leitor. Se esse profissional tem a prática de leitura, se conhece os critérios de seleção de uma obra literária, se investe na própria formação leitora. As férias são ótimas para insistirmos nesse hábito ou escolhermos assuntos que nos possam tornar novos leitores. Importante argumento sobre um comentário muito ouvido na escolha de livros para a leitura de crianças e jovens, quando se diz que a maioria dos livros tem uma linguagem muito difícil e é a constatação do mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é escritor e membro vitalício da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. E sobre isso que eu falei, da dificuldade do vocabulário nos livros, ele explica que não se deve subestimar a compreensão da criança, pois nem mesmo um adulto, muitas vezes, compreende 100% do texto que lê. E ele garante, ainda que não existam palavras difíceis, e sim palavras cujo significado a criança desconhece, mas logo que as descobre, pode passar a usá-las no seu dia a dia. Anderson Novello, nesse contexto, ele dá uma dica a nós professores. Ele diz o seguinte: o texto e a ilustração são os critérios mínimos para qualificar um livro literário. E é essencial que o professor tenha um olhar educado para analisar se o texto é bem escrito, se traz um repertório de palavras novas e se a ilustração agrega significado ao que está no texto. A leitura, não só na língua portuguesa ou na literatura, em todas as disciplinas, é peça fundamental para a formação dos jovens e das crianças. Quantas vezes não ouvimos os professores de matemática dizerem que a nota baixa dos alunos não está no conhecimento matemático, mas na interpretação? Então, este é o sinal de que o professor dessa disciplina também deve preparar os seus alunos nesse aspecto, para o qual a leitura é uma grande ajudante. O professor de educação física ensina a ler a regra e o placar. O professor de história ensina a ler o mapa, documento histórico. O professor de geografia ensina a ler os gráficos, o globo terrestre. O professor de ciências não pode errar na hora de interpretar suas fórmulas, suas hipóteses variáveis que vão interferir na conclusão.
Assim, todos os professores vão fazendo seus alunos relacionarem as ideias de um bom livro e a sua vivência ao repertório da sua vida. As férias, momento em que a mente se dispõe, é um bom tempo de arriscar um bom livro e, se ainda não tem, encontrar o assunto da sua preferência. Até o nosso próximo encontro. O entorno do Atracadouro e área de manobra da balsa Deusa do Jacuí, no final da Rua Moron, recebeu cercamento e boias de isolamento no leito do Rio Jacuí. A medida, executada pela Defesa Civil de Cachoeira do Sul, objetiva impedir o acesso de pessoas ao local e evitar acidentes, já que a embarcação não é dotada de freio e, devido ao tamanho, tem limitações de manobras para que o operador possa, por exemplo, visualizar e desviar de uma pessoa dentro da água. Banhistas costumam frequentar o local mesmo com a balsa em atividade. Além do mais, o local é próximo ao canal do rio, onde a correnteza é muito forte. Não há guarda-vidas nesta margem do rio. Gente, 9 pessoas foram parar no HCB vítimas de 2 acidentes que aconteceram ontem à noite em Cachoeira do Sul. Os 2 acidentes foram na BR-153. O primeiro ocorreu nas proximidades da Ponte Seca, no trevo de acesso ao município. A colisão foi entre 2 Volkswagen Gol com placas de Arroio do Tigre e Minas do Leão. A batida frontal levou 5 pessoas para o hospital. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um dos condutores estava embriagado. O trânsito ficou interrompido por algum tempo. O segundo acidente foi nas proximidades da Ponte do Fandango. Um Ford Ka atropelou 4 pessoas que estavam percorrendo pela via de bicicleta. Todos foram encaminhados para o HCB. Um deles passou por cirurgia e está internado na enfermaria. O condutor do veículo não prestou socorro. Logo após o ocorrido, circulou nas redes sociais um vídeo em que o suposto veículo voltava para a cidade conduzindo o automóvel de forma imprudente. Em vários momentos, o carro sai da faixa para o acostamento. Os órgãos competentes estão investigando o caso. Nós fizemos contato com a PRF para confirmar se o carro que aparece no vídeo é o que atropelou os ciclistas, mas a polícia informou que não teve acesso ao vídeo e, por isso, não tem como confirmar. Os professores Anderson Dalmolin e Giovanni Zabotti foram empossados recentemente como novos diretores da UFSM Campus Cachoeira do Sul. Eles ficam no cargo até 2026 e devem dar continuidade na evolução e expansão do espaço no município. Os professores bateram um papo com o colega Bernardo Miller e a gente confere a partir de agora. Isso mesmo, Lena, a Universidade Federal de Santa Maria agora está sob nova gestão aqui no município de Cachoeira do Sul, no campus Cachoeira do Sul. Primeiramente houve a mudança na matriz lá na UFSM em Santa Maria mesmo e agora a mudança dos diretores aqui em Cachoeira do Sul. Primeiramente, bem-vindo a Cachoeira do Sul como diretor agora à frente do campus aqui do município, que já sabe sobre a Capital Nacional do Arroz, essa parceria da UFSM junto com o município que vem crescendo a cada ano e a UFSM consolidando aqui em Cachoeira do Sul. Bom dia. Bom dia, Bernardo. É um prazer destacar que é um prazer estar conversando com a TV Cachoeira. Já sou morador aqui de Cachoeira do Sul desde 2016, conheço um pouco do município e é muito bom estar aqui trabalhando frente ao campus de Cachoeira do Sul, agora representando como diretor. Diretor, fala um pouco sobre o que você pretende fazer, vocês ficam no cargo até 2026, como vocês pretendem desenvolver o trabalho que já vinha sendo executado pelo professor Rogério, agora dando continuidade na expectativa do retorno dos alunos? Muito bem, então a gente quer promover uma gestão participativa, de portas abertas, onde a gente possa discutir os problemas da nossa comunidade, os problemas do nosso município de Cachoeira do Sul. Nós temos um capital humano fantástico aqui no campus,
que possui muito conhecimento, que pode nos auxiliar. Então a gente quer dar continuidade ao trabalho que foi feito pelas duas direções anteriores, né? Dando essa sequência e consolidando o nosso campus. Somos um campus em implantação ainda, temos 5 cursos, a nossa estrutura está começando a ficar pronta. Precisamos agora rechear os nossos laboratórios, como a gente diz, equipar eles. Trabalhamos com cursos tecnológicos, precisam de laboratórios de ponta, para que a gente possa compor o tripé da universidade, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão de qualidade. E além disso, a estrutura crescendo, né? A gente até relatou a Casa do Estudante, também ao fundo tem o restaurante. A estrutura da universidade, ela vem crescendo durante esse período pandêmico. Os alunos talvez não acompanharam de perto, mas a UFSM, ela desenvolveu bastante, né? Com certeza, nosso campus, ele consolidou a estrutura, está consolidando essa estrutura. Então temos aqui atrás o nosso restaurante universitário que está em construção. Hoje ele está instalado de maneira provisória aqui no campus, mas vai receber uma casa nova. Temos laboratórios que estão sendo construídos, a Casa do Estudante está pronta para ser ocupada, temos os prédios de sala de aula que estão prontos, os prédios de laboratórios. Como eu falei, agora a gente está trabalhando naquela etapa de equipar esses locais. Tá certo. E antes mesmo da entrevista, a gente estava conversando sobre a parceria que o município tem com as universidades, isso em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Cachoeira não é diferente. O município de Cachoeira do Sul busca muito a universidade em estudos, pesquisas, em diferentes assuntos. Um dos principais exemplos é até mesmo a rotatória aqui do município, ali nas 5 esquinas. Agora eu vou conversar com o vice-diretor aqui da UFSM Cachoeira do Sul, Giovanni. Professor, primeiramente fala sobre essa parceria, né, que o município acaba criando juntamente com a universidade. Esses laços vão ficando cada vez mais fortes. Como você visualiza agora assumindo a gestão juntamente com o professor Anderson a partir do ano de 2022? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, essa parceria que existe entre universidade e sociedade, ela é muito bem-vinda. Aqui eu vou usar uma fala do nosso magnífico reitor, professor Luciano Schuch, que ele comenta: a universidade só é forte quando ela está próximo da sociedade. E como você bem falou, nós temos desenvolvido, através da nossa equipe, dos nossos docentes, dos nossos servidores técnicos em educação, atividades que beneficiam o município e a região. Então, são diversas parcerias que vêm sendo feitas em estudos técnicos, em estudos avaliativos, que têm a participação dos estudantes e que têm a supervisão dos nossos docentes, trazendo benefícios para a sociedade, trazendo benefícios para a Cachoeira do Sul. Então, muitos avanços têm sido feitos desde que o campus tem sido implantado, e o nosso objetivo é dar continuidade, é dar apoio para que essas parcerias cada vez mais sejam fortalecidas, que sejam intensificadas e que a gente tenha mais resultados de interesse para a comunidade acadêmica e de interesse para toda a sociedade aqui de Cachoeira do Sul. Professor, uma questão que todo mundo quer saber sobre o retorno das aulas, né? A gente sabe que isso é uma situação que ela parte lá de Santa Maria, da matriz. Fala sobre esse retorno, o que a UFSM pensa nesse retorno presencial dos alunos para o ano de 2022. A UFSM ela está estudando um calendário acadêmico para o primeiro semestre de 2022 e para o segundo semestre também, com uma previsão de retorno presencial a partir de 21 de março. Isso é um estudo ainda que está sendo feito com a colaboração de todos os centros, de todas as unidades, e que vai ser avaliado e aprovado nos conselhos superiores. Essa previsão de retorno para 21 de março, ela engloba o retorno dos estudantes. É claro que isso é um estudo que ele também tem a participação da Comissão de Biossegurança e do COIE, no qual eles fazem um estudo técnico relativo à pandemia. Nós estamos a um período bastante longo em função da pandemia de afastamento dos estudantes com atividades em rede, e nós, como docentes e servidores técnicos, já retornamos na presencialidade, mas esse retorno dos estudantes também ele precisa ser muito bem avaliado para que a gente mantenha a nossa qualidade de saúde, que nós tenhamos uma biossegurança, e de fato a Comissão de Biossegurança
juntamente com a administração central, vai fazer um estudo integrado para o campus sede, para todos os campi, incluindo aqui Cachoeira do Sul, para que a gente tenha um retorno seguro, uma presencialidade segura e, de fato, se esse cenário se mantiver, a partir de 21 de março, a gente vai retornar com as atividades com os estudantes aqui no campus também. Tá certo, obrigado ao professor Giovanni, também ao professor Anderson. Lena, então, a comunidade cachoeirense conhecendo os novos diretores aqui da UFSM Cachoeira do Sul, que assumem agora a partir do ano de 2022. Tem uma longa gestão à frente da UFSM aqui no município, que vem crescendo a cada ano. E a gente consegue perceber isso visualmente com o crescimento da estrutura, tanto externa aos olhos do público, quanto internamente, no desenvolvimento de laboratórios, enfim, restaurante, casa do estudante. São várias frentes que vão evoluindo aqui dentro do campus Cachoeira do Sul, a UFSM que vem ganhando força a cada ano. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bernardo, pelas informações e sucesso e êxito pleno aí aos novos dirigentes da UFSM Campus Cachoeira do Sul, a nossa Universidade Federal, que tenha êxito e que realmente, siga crescendo cada vez mais. Cachoeira do Sul merece, o estado do Rio Grande do Sul e até mesmo o Brasil merece, porque vem gente de fora estudar aqui, E Cachoeira do Sul, a partir daí, se torna referência também. Sucesso a todos. Gente, vamos agora ao nosso terceiro e último bloco de interações. Eu vou começar pelo WhatsApp, onde tem gente mandando a mensagem para a gente através do 51-99769-7129. Aqui na telinha, Itiane Otis, aqui de Cachoeira do Sul. Gostaria de fazer um apelo à comunidade para evitar lavar carros e calçadas com água corrente. Com água corrente, deve ser isso, Nosso rio está secando e muitas pessoas não têm consciência de que podemos daqui a pouco ter que racionar para o próprio consumo. Importantíssima observação, Etiane. Muito obrigada por esse gancho importante e fundamental. Gente, economizar água, não desperdiçar, Se precisar realmente aí, colete a água da máquina de lavar, Evite o desperdício, dá para usar aí no sanitário, dá para você lavar o chão, dá para lavar o carro, enfim, economia, gente. A gente está numa fase bem complicada em que a gente precisa realmente racionalizar o consumo de água e essa dica da nossa Telespec é muito importante, fundamental que cada um tenha consciência, Tá muito quente, dá uma tristeza a gente ir lá ver o Rio Jacuí, tá tão baixinho, Os demais rios tá tudo seco, muito seco, as lavouras e tudo mais. Então, precisa água, precisa chuva, mas até que se normalize essa situação, depende muito de cada um de nós fazermos a nossa parte, Economize, evite o desperdício, tá bom? Vamos lá então, Juliana Martins aqui de Cachoeira do Sul. Gostaria de mandar um abraço para minha filha Érica, que completou 16 anos ontem. Olha aí, que linda a Érica. Juliana, obrigada por compartilhar com a gente. Érica, nosso carinho, nosso beijo muito especial para ti, tá? Tudo de bom, que Deus abençoe tua vida. Felicidades aí, a mamãe aí toda orgulhosa mandando mensagem pra gente. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Antes de encerrar, um ganchinho especial, o Telespec manda também uma mensagem pra gente que não vai aparecer aqui, eu vi agora há pouco aqui no Messenger, com relação a lixo. A gente está falando do Rio Jacuí, está falando de Praia Velha, de Praia Nova, de vários lugares onde as pessoas vão se refrescar. Gente, o pessoal está deixando rastros de lixo. Infelizmente, muito lixo. Então, se você for, consciência, como disse o Everson Michel, lá quando entrou lá do litoral, leve sua consciência junto e uma sacolinha. Você fez lixo, põe na sacolinha, traz de volta e deposita no lixo, na lixeira, no local ideal. Vamos preservar, porque daqui uns dias chove, o rio sobe e daí todo esse lixo vai parar no leito do rio, vai entupir, vai dar alagamento, então toda aquela consequência que a gente já sabe. Então, vamos cuidar, vamos preservar, tá? O rio tá aí para ser curtido e aproveitado, mas também para ser cuidado. Dado o recado? O NT Sul de hoje já está terminando, viu? Obrigado por sua companhia mais uma vez. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias ou para rever as reportagens de hoje. A gente se vê de novo amanhã ao meio-dia aqui na telinha da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Uma super especial abençoada tarde de segunda-feira para você, uma semana muito, muito maravilhosa. A gente se vê. Tchau, tchau.